Vamos trabalhar então? Vamos começar a falar sobre esses 12 aí, sobre esses 12 aí, não é? Bom, por que que a gente chama esse pessoal de 12? Porque eles não eram muito fáceis e a gente não consegue, para dizer a verdade, entender muito por que que Jesus foi escolher justamente esses caras. A gente sabe que escolher pessoas não é fácil. Se você é líder, você tem que fazer isso e a gente sabe que isso não é uma tarefa muito simples, sempre foi, né? Escolher pessoas é sempre um desafio, mas vamos falar a verdade, se nós fôssemos aplicar os nossos conceitos atuais de gestão de pessoas ou de gestão com pessoas, como as pessoas gostam de dizer agora, né? Não ia cair na nossa entrevista final para ser discípulo de Jesus. Duvido que cairiam esses caras aqui. Quem são eles? Alguns deles nós só sabemos o nome, a gente vai falar de alguns hoje que são bem discretos, assim, bem quase desconhecidos. Quem são eles? Vou colocar um primeiro quadro aqui. Talvez você vai. Espero que você consiga ler bem aí, mas depois você pode seguir, acompanhar na sua Bíblia aí. Tem 4 listas nos evangelhos, na verdade são 3 nos evangelhos e uma no livro de Atos, em que os 12 aparecem. A primeira é Mateus 10, depois Marcos 13, Lucas 6 e Atos. Aqui eu queria destacar para você como é que eles são chamados aqui. Primeiro, observe que tem aqui uma certa diferença na ordem que eles aparecem. Eu não vou me arriscar aqui a dizer por quê, mas você vê que, por exemplo, tem o Filipe aparece na mesma ordem nos 4 aqui, mas já o André aparece em primeiro lugar. Aliás, Simão Pedro aparece em todas no primeiro lugar aqui, mas aqui André aparece em segundo, em Marcos Tiago aparece em segundo, depois volta André e tal. Enfim, são detalhes aqui que não fazem muita diferença, mas vamos citar de acordo com o que foi registrado por Mateus. Então, quem são os 12? Simão Pedro, André, irmão de Simão Pedro, Tiago, filho de Zebedeu, João, irmão de Tiago, portanto os dois eram filhos de Zebedeu, foram chamados de Boanerges. Os filhos do trovão foram chamados por Boanerges e assim está registrado em Marcos também. Aí você tem Filipe, Bartolomeu, nós vamos falar dele hoje, Tomé, Mateus. E é interessante essa história aqui do Mateus, porque olha só, o único que menciona que ele era publicano, sabe quem é? É o próprio Mateus. Ó. Na única lista onde aparece Mateus publicano, foi o próprio Mateus. É que isso é uma informação interessante que a gente vai destacar depois. Aí você tem lá o Tiago, filho de Alfeu, ele é chamado assim em Mateus e Marcos, e ele é chamado de Tiago, filho de Alfeu. Não, desculpa. Tiago, filho de Alfeu, é chamado assim em todas as listas. Nós o conhecemos como Tiago o Menor, porque assim está descrito lá em Marcos capítulo 10. Aí você vai encontrar aqui o Tadeu, que aparece em Mateus e Marcos com esse nome, e esse mesmo aparece como Judas, filho de Tiago. Então é daqui que nós temos o Judas Tadeu, né? E depois o Judas Iscariotes. Obviamente nas 3 primeiras listas ele aparece como sendo aquele que traiu o Senhor, e em Atos ele não aparece, porque em Atos ele já tinha ido para o Beleléu, né? Então aí em Atos não vai aparecer o Judas Iscariotes. Bom, alguns deles, e nós vamos começar por esses, são praticamente desconhecidos. O nome deles, por exemplo, de Bartolomeu e também aqui do... quem são os dois de hoje? Peraí, deixa eu encontrar aqui que eu me dei uma perilhada. Bartolomeu e Tiago, o filho de Alfeu, né, que é o Tiago menor, se só tem o nome deles. E ainda o Bartolomeu talvez seja lá o Natanael, que aparece em João, mas só tem o nome deles nas listas, não aparece mais uma vírgula deles, não tem uma palavra que eles falaram, não tem uma pregação que eles deram, não tem nada sobre eles, só tem o nome. O Judas Tadeu tem uma coisa a mais do que eles registrado, tem uma pergunta que ele fez lá em João 14, que depois a gente vai analisar. Então, você tem aí desde desconhecidos, como esses que a gente vai comentar hoje, o Bartolomeu, o Tiago, filho de Alfeu, e Judas Tadeu, discretíssimos. Aí você tem alguns que são assim completamente antagônicos e alguns são inexplicáveis. Por exemplo, como você vai explicar
Judas Iscariotes, o sujeito ladrão, o sujeito avarento, o sujeito desonesto, sujeito mau caráter e tudo mais, que vamos ficar malhando o Judas aqui, né? Porque não está na época da Páscoa para malhar o Judas, mas você sabe que não tem muita coisa boa para se falar a respeito de Judas. Por que ele foi estar lá? Né? Por que esses 12? Né? Por que aqueles 12? Olha, não sei se há uma resposta para isso. Eu creio que há algumas razões que nós podemos apontar. A principal, porque foram aqueles e não outros, a principal que eu diria assim é porque esses 12 foram escolhidos pela vontade soberana do Senhor. Marcos capítulo 3 deixa bem claro que ele, depois de orar uma noite inteira, ele foi lá e escolheu os que ele mesmo quis. Portanto, a única indicação de que nós temos do porquê Jesus escolheu esses 12 foi sua vontade soberana. Não é? Agora, seja lá pelas razões que ele tem escolhido, o que a gente aprende de cara ao olhar essa lista aqui, eu vou botar novamente a lista aqui, se você está eventualmente assistindo aí numa tela maior, vai ficar mais fácil para você enxergar aí. Olhe para o currículo deles. Não dava certo. Você vai pegar o currículo deles, quais eram as realizações que eles tinham para estarem lá naquela equipe que o Senhor Jesus Cristo formou. Olhe para a formação acadêmica, muito menos. Eles eram, depois em Atos isso foi falado deles, inclusive, eles eram homens sem formação acadêmica, eles eram iletrados praticamente, incultos, né? Não tinham ali perfil acadêmico. Não era, por exemplo, o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo vai ser chamado depois, né? Também não foi chamado por causa da sua formação acadêmica, é bom deixar isso claro, mas ele tinha pelo menos. Esses aqui nem isso tinham. Afinidades pessoais, não, era um pessoal que batia a bola juntos, né? É o pessoal que tinha lá, sabe aquela turminha que vai jogar bola de quarta e sexta, assim, ou de quarta-feira? Quando a gente é mais jovem, a gente vai de segunda, quarta e sexta, né? Depois vai de quarta, depois vai uma vez por semana santa, porque senão não aguenta, né? Mas tem aquele pessoal que faz amizade e tal, tá todo mundo ali, legal. Não era o caso. Você vai ter aí um Simão Zelote, que era um cara nacionalista, que pregava a luta armada contra Roma, que estava disposto a matar um romano ou quem representasse Roma. E aí Jesus vai e chama esse cara, esse Simão Zelote, e ao mesmo tempo chama o Mateus, o Levi, publicano, que trabalha a serviço de Roma. Eu fico imaginando como é que deveria ser na hora que eles foram viajar, né? E Jesus falou assim, não, vai ficar nesse hotel aqui, mas vai ficar 2 em cada quarto, porque nós não temos assim muita grana para gastar, né, com hospedagem, então vai ficar 2 quarto duplo. Aí quem fica, o Pedro fica com o Tiago, o João fica com o Bartolomeu, que fala menos, né, o Bartolomeu não fala nada, o Pedro falava bastante, dava certo ficar os dois ali. Agora o Simão Zelote vai ficar com o Mateus. O Mateus fala, não fico. Esse cara anda armado, ele odeia publicano, ele vai me matar aqui de noite quando eu estiver dormindo, né? Então, afinidades pessoais não havia entre eles antes. Havia, inclusive, antagonismos ali históricos até entre eles. A cosmovisão, eles, embora todos judeus, nós vamos perceber que eram judeus até com um certo grau de piedade, eles aguardavam o Senhor. A conversa deles, por exemplo, lá em João capítulo 1, alguns deles eram ex-discípulos de João Batista, né? André, o próprio Simão Pedro, Bartolomeu, era a gente que esperava a redenção de Israel, mas cada um do seu jeito, cada um esperando da sua forma, né? Não eram assim as pessoas que viam o mundo de um jeito muito parecido. Além disso, Simão Zelote, como eu citei, queria o reino à força e queria que chegasse no reino pelo poder das armas. Os outros não pensavam exatamente assim. Então, não tinha ali muita afinidade. E sobrenome, então? Bom, sobrenome, aí menos ainda, porque não tinha nenhum deles que era, como Paulo diria a respeito de quase todo mundo na igreja depois, né? Nenhum ali era de nobre nascimento. Não tinha gente ali cheia de recursos ou de poder político, de influência. Não tinha nada disso. Então, o que a gente acaba tendo que aprender já em primeiro lugar aqui é que os 12, eles foram escolhidos não por aquilo que eles eram, né? Pegue o nome desses caras aqui, pegue suas histórias, pegue o que eles podiam apresentar para Jesus. Eles não podiam apresentar absolutamente nada de si mesmos e não foram escolhidos por causa de quem eles eram. Eles foram escolhidos por causa daquilo que Jesus os tornaria depois de conviver com eles, de impactar suas vidas e de mudá-los pelo exemplo, pelo ensino, por todo o tempo que eles passaram juntos. Jesus podia, se quisesse, ter feito tudo sozinho, não é?
Aliás, vamos falar a verdade, em alguns momentos teria sido muito mais fácil ele fazer tudo sozinho. Ele podia simplesmente fazer a obra e resolver tudo como uma estrela solitária ali, né? Mas ele não faz isso, inclusive porque Jesus podia fazer isso, mas nenhum de nós podia fazer. Nenhum dos 12, por exemplo, poderia fazer o que aconteceu na igreja sozinhos. Sim, não estou falando só da questão de precisar do poder do Espírito Santo, eles precisavam também. Mas mais do que isso, ou além disso, eles não conseguiriam fazer isso sozinhos do ponto de vista de sua liderança pessoal. Jesus podia fazer, mas eles não podiam fazer. E eles estavam sendo modelados por Jesus para fazerem a obra ainda maior, como, por exemplo, Jesus falou isso em João, né? No Evangelho de João, na João 14, ele falou que os discípulos fariam obras ainda maiores do que ele. Em que sentido? Em extensão, por exemplo, em alcance, né? Jesus, quando menino, ainda quando bebê, foi lá para o Egito, né? Fez aquela viagem rápida lá, mas depois ele nunca mais fez uma viagem internacional e o evangelho chegaria até os confins da terra por meio dos discípulos. Então, Jesus poderia ter feito tudo sozinho, mas ele escolheu usar pessoas. Isso é uma lição muito importante sobre liderança. E fazendo aqui dois parênteses. Primeiro, eu não estou querendo dizer com essa introdução que nós podemos escolher as pessoas sem critério nenhum, né? Jesus sabia o que ia fazer com aquelas pessoas, né? Nós temos que tomar alguns cuidados e tal, mas a gente tem que sempre lembrar que nem sempre uma equipe ideal ela é formada ideal. Ela vai sendo montada, ela vai sendo desenvolvida e ao líder eficaz cabe isso. É fácil trabalhar que nem jogador de futebol, né? E técnico de futebol. Você pega lá um técnico que chega lá e pode contratar os melhores jogadores do mundo, aí é fácil ser técnico. Eu quero ver você formar um time, né? Formar uma base com gente que tenha minimamente capacidade. Nesse caso aqui, eles não tinham capacidade nenhuma e Jesus é que fez tudo para que eles pudessem ser úteis. Mas isso é também uma lição de liderança para nós. Você que é líder, tem que aprender isso. Jesus até podia fazer sozinho, mas não fez. Você não é Jesus, não tente fazer tudo sozinho. Tem alguns líderes que depois se dizem sobrecarregados, que se dizem depois cansados, porque simplesmente não montam equipes, querem fazer tudo sozinhos. Jesus podia fazer tudo sozinho e não fez, para sinalizar para nós que a gente também deve ter essa ideia de trabalhar com outros, né? E mesmo que eles sejam piores do que nós, você pode ser melhor do que eles até. Mas é justamente essa a ideia, que o líder vai fazê-los ser melhores depois dele. Eu sempre digo isso, né? Uma pergunta que a gente tem que fazer para todo tipo de líder. A análise principal, né, de eficácia de um líder está justamente aí. Quem as pessoas são depois de você? Tem líderes que fazem os seus liderados desabrocharem, né? É o caso de Jesus. Jesus fez com que aqueles 12 homens lá, 12 de todo jeito, se transformassem em homens que levariam essa mensagem até os confins da terra e transtornariam o mundo, não é? Depois de Jesus, eles foram outros. Eu não estou dizendo que você vai conseguir impactar as pessoas como Jesus impactou. É claro, essa não é essa a comparação. A comparação é você como líder, as pessoas com quem você se relaciona como líder, depois de você, elas são melhores ou piores? Tem líderes que trituram os liderados. Tem líderes que depois de 3, 4 anos trabalhando com eles, você está um caco. E há outros que você chega lá, um diamante bruto, e você é lapidado pela influência daquele líder, e eles saem do outro lado alguém melhor. Muita gente brincou comigo durante esses dias, quando eu falei que ia fazer aqui a live dos doses, né? Tem muita gente que falou isso, né? Pô, será que a gente é mais dose do que eles, é menos dose do que... Eu acho que nós somos tão dose quanto eles. Jesus sabe disso, né? Pensa na sua igreja, não vai ficar, né? Só não pode ficar escrevendo aqui, mas toda igreja tem o seu dose. Você sabe disso. Não vai fazer lista aqui, não vai ficar colocando. De repente você vai colocar o nome do pastor aqui, né? O nome do presbítero, não vai fazer isso não. Todas as igrejas, todas as organizações do mundo têm pessoas dose. E vamos falar a verdade. Nós somos assim, todos nós somos um pouquinho dose. Todos nós temos um pouquinho desses discípulos aqui. Jesus não nos chamou porque nós éramos bons. Jesus nos chamou porque Ele quer nos mudar e nos fazer melhores, né? Agora, resta saber o que nós vamos fazer a respeito disso. Já adiantando, você sabe muito bem a história, não vou te contar nenhuma novidade. Teve um, pelo menos, que não quis saber de nada. Com toda a oportunidade que ele teve, eu não vou discutir agora aqui por que isso aconteceu, eu vou apenas
dizer que com toda a oportunidade que ele teve, um dos 12 virou 12 até o fim e se enforcou por causa disso. Nem todo mundo vai ser melhor, mas aqueles que se deixarem impactar pela vida e pelo poder do Senhor, certamente haverão de ser transformados para sempre. Então, esse pensamento inicial aqui, pensando nessa questão de equipe, você certamente vai ter os seus 12 aí na igreja, talvez seja você o 12 da igreja, mas lembra-se que até os 12 tem jeito, desde que eles queiram, né? O importante é deixar que Jesus revolucione a nossa vida. Para a gente fazer parte desse timaço de Jesus aí, né? Desse time de Cristo, nós precisamos permitir que ele nos transforme, porque ele nos transforme de doses em dozes. E quem sabe até em doces também, né? Porque você pode ser... Não, aí já é exagero, vamos deixar só com os 12 mesmo. Então vamos lá. Queria começar, a gente vai ter... A nossa ideia aqui, durante esses dias, é apenas dar um panorama assim, do perfil desses homens. Nós não vamos fazer um estudo profundo de suas vidas, até porque, para falar desses 3 que nós vamos falar hoje, por exemplo, você precisa ser artista para falar mais do que 20 minutos, porque só tem o nome dos caras. Não tem muita coisa, né? Eu separei aqui só para um efeito assim didático, digamos assim, tá? Essa divisão minha, você fala, mas ela está sendo arbitrária. Sim, totalmente arbitrária. Eu mesmo que estou criando aqui essa divisão. Existem algumas pessoas que acham que eles conseguem ver assim, que no grupo dos 12 havia alguns grupos. Por exemplo, Pedro, Tiago e João, aí tinha André, Filipe, Bartolomeu e tal. Mais ou menos do jeito que eles são citados ali, eles talvez se dividiam em grupos menores, né, dentro do grupão dos discípulos. Pode ser. Eu admitiria essa hipótese. Mas não tem nada a ver com essas ideias, a minha classificação desses discípulos aqui. Na verdade, não tem mesmo. Eu apenas os dividi mais ou menos de acordo com aquilo que eu imaginei ser, pelo que a palavra de Deus fala a respeito de cada um pouco do perfil de cada um, perfil pessoal mesmo, de personalidade. Às vezes um pouco do caráter, mas principalmente a personalidade. Eu os dividi da seguinte maneira: os discretos, que nós vamos falar deles hoje, os excêntricos, para falar uma coisa bonita, porque só para você ter uma ideia, o Judas Iscariotes vai estar aqui nesse dos excêntricos, né? Então, os discretos, os excêntricos, os articulados. Você sabe que tinha uns articulados, por exemplo, André. André é um cara articulado, ele é todo cheio de apresentar ele que levou Simão Pedro para conhecer Jesus, depois ele leva os gregos lá para conhecer Jesus e tal. Ele era um cara articuladão, assim, ele, Filipe e tal. Então eles vão estar aqui no grupo dos articulados. Depois a gente vai entender o que a gente está querendo dizer com isso. Um outro é usando aí a expressão que o próprio Senhor os denominou, os filhos do trovão, os Boanerges, Tiago e João, e um capítulo à parte para aquele que fez uma verdadeira epopeia, né? O Simão Pedro, né? De pescador a apóstolo, a epopeia de Pedro. A epopeia de Pedro. Então é mais ou menos essa divisão que a gente vai fazer, e assim já está dada aí a panorâmica do que a gente vai fazer aqui esta semana.